Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui para falar da Copa do Brasil 2024. Terminou a segunda fase, temos os 20 classificados que se juntarão aos outros 12 times que já estavam pré-classificados, né? Bem antes de começar a Copa do Brasil. Então vamos ver tudo o que aconteceu nesta segunda fase, como os times chegaram até aqui agora. Vamos lá então, amigo torcedor. O Souza, que havia eliminado o Cruzeiro, enfrentou o Petrolina, que havia eliminado a equipe do Cascavel na primeira fase. Muito bem, na semana passada o Souza então venceu o Petrolina com um gol lá no primeiro tempo e classificou-se pela primeira vez na sua história para a terceira fase da Copa do Brasil. Continuando, Nova Venécia perdeu para o Botafogo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto venceu lá na primeira fase o time do Espírito Santo e o Anápolis venceu Tombense, precisava vencer nesse jogo lá na primeira fase e venceu por 1-0. Lembrando que a primeira fase os times visitantes poderiam empatar, né? Os times que jogavam em casa tinham que vencer, jogo único. E nessa segunda fase também jogo único, que foi definido por sorteio, só que aí não tem vantagem de empate, se terminar empatado, pênaltis. E ontem o Botafogo lá em Ribeirão Preto venceu o Anápolis por 2-1 e também garantiu a sua vaga. Continuando aqui, o São Bernardo, que havia eliminado o Olaria na primeira fase, pegou o Corinthians, né, que havia eliminado o Cianorte lá na primeira fase, e o Timão venceu por 2-0 ontem lá em São Bernardo do Campo e garantiu também a sua classificação para a terceira fase. O Coringão está entre os grandes da Copa do Brasil também. Continuando aqui, a gente tem o Sampaio Corrêa, que eliminou o Maitá na primeira fase, só precisou empatar. Lembrando que na primeira fase os times que jogavam em casa tinham a obrigatoriedade de vencer seus jogos. E aí o Sampaio enfrentou o Ferroviário, que havia eliminado o Maranhão na primeira fase. Jogo em 0-0, pênaltis lá em São Luís do Maranhão, e o Sampaio Corrêa venceu o Ferroviário por 5-3 no duelo dos Tubarões aí na Copa do Brasil. O time então da Bolívia querida continua na Copa do Brasil e está na terceira fase. Próximo confronto, olha só, o Fortaleza passou fácil pelo Fluminense do Piauí na primeira fase e encarou então o Retrô, que havia eliminado o Manauara. O jogo foi ontem, né? 0-0 lá no Castelão, jogo difícil, muito difícil. Enfrentar o Retrô é sempre complicado. Esse time do Retrô é um bom time já há algum tempo. 0-0, pênaltis, e aí o Fortaleza se deu melhor, 3-2. O Retrô acabou errando lá 3 pênaltis, né? E o Fortaleza se deu melhor e também está classificado. Foi no sufoco, mas conseguiu a classificação, o Leão da Pici. Bom, o Ipiranga, né, havia eliminado o River na primeira fase, o Ipiranga de Erechim, com um empate lá no Piauí. E enfrentou então o Porto Velho, que surpreendeu e eliminou o Remo na primeira fase. O jogo foi lá no Sul e o Ipiranga venceu por 2-0 na última quarta-feira e também está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Continuando, Audax e Portuguesa empataram em 0-0, a Portuguesa então se classificou e o Cuiabá venceu o Real Noroeste por 4-1 na primeira fase. Portanto, Portuguesa e Cuiabá se enfrentaram nesta terça-feira em empate em 0-0. O jogo foi para os pênaltis lá no estádio Luso Brasileiro e o Cuiabá se deu melhor e venceu nos pênaltis e garantiu também a sua classificação. Continuando, agora o ABC, que havia empatado com o 13 em 1-1 na primeira fase, acabou se classificando, e o Brusque venceu a equipe do Gás e também se classificou. As duas equipes se enfrentaram lá no Frasqueirão na última terça-feira, empataram em 1-1 esse jogo lá no Frasqueirão. O Alisson fez um gol pro ABC e o Alex Juan empatou esse jogo, foi para os pênaltis, e aí o Brusque
conseguiu a classificação, já o segundo confronto do Brusque fora de casa, e o time conquista então a classificação e vai para a terceira fase. O ABC está eliminado. Muito bem, agora o Maringá, que classificou-se vencendo o América Mineiro por 2-0 na primeira fase, pegou o Amazonas, que tinha vencido o Independente do Amapá por 1-0 lá na primeira fase. Esse jogo foi lá em Maringá ontem à noite e o Amazonas conseguiu a vitória com um gol de falta lá do Diego Torres. Grande vitória do Amazonas, 1-0. O Maringá acabou tendo 2 jogadores expulsos, mas o Amazonas do técnico Luizinho Vieira, né, que a gente já entrevistou ele aqui o ano passado, vai muito bem e está na terceira fase também da Copa do Brasil. Continuando aqui, o Vila Nova Mineiro tinha eliminado o Aparecidense e o Operário lá de Ponta Grossa tinha eliminado o Operário de Campo Grande, né? As duas equipes se enfrentaram na semana passada e o Fantasma venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova, esse jogo que foi lá em Nova Lima, né? E o Fantasma venceu bem por 2-0 e está classificado também para a próxima fase. Continuando aqui, amigo torcedor, a Santista perdeu para o Caxias por 1-0 na primeira fase, o time do Sul se classificou e vai pegar então o Bahia, né, que tinha vencido o Motoclube por 4-0. Muito bem, esse jogo foi terça-feira agora e olha só que jogão, 2-2 esse jogo aí, lá no Estádio Centenário. O Caxias saiu na frente nesse jogo, o Bahia conseguiu virar, aí no final o Caxias empatou, levou o jogo para os pênaltis e aí nos pênaltis deu Bahia 6-5, grande Caxias, hein? Promete muito esse ano o time do Caxias aí no Campeonato Brasileiro. O Bahia se classificou com dificuldades, mas conseguiu a classificação, o time do Rogério Ceni. Continuando aqui, o Sport havia eliminado o Trem por 4-0 e o Muricy surpreendeu Confiança e venceu por 2-1 na primeira fase. As duas equipes se enfrentaram nesta quarta-feira, empate em 1-1 e nos pênaltis o Sport levou a melhor e conseguiu também a classificação. O time estava vencendo por 1-0, parecia que ia classificar tranquilamente, mas o Muricy empatou no final do jogo e quase complica as coisas para o time do Sport, hein? Muito bem, mas vocês estão vendo aí que nos pênaltis os times de maior tradição estão conseguindo passar nos pênaltis, né? Muito bem, vamos continuar aqui. O Vasco venceu o Marcílio Dias na primeira fase e pegou então o Água Santa, que havia eliminado Jacuipense na primeira fase. O jogo foi na semana passada, aquele jogo épico, né? O Vasco empatou com o Água Santa em 3-3, o Água Santa virou esse jogo, o time estava praticamente classificado e aí nos minutos finais da partida o Vasco conseguiu um empate, foi para os pênaltis e conseguiu levar a classificação. O time do Rio de Janeiro está mais do que classificado para a terceira fase. Muito bem, continuando aqui, olha o Mecão, hein? O América havia vencido o Costa Rica lá de Mato Grosso do Sul na primeira fase e pegou então o São Luís, que surpreendeu o Ituano, venceu o Ituano na primeira fase e se classificou. Muito bem, agora nessa segunda fase, o jogo na quarta-feira, o Mecão mandou um 3-0 para cima do São Luís e também está classificado. Esse jogo foi lá na Arena das Dunas. Muito bem, passou bonito o time do América diante da equipe do São Luís, que é uma boa equipe, hein? É uma boa equipe esse time de Ijuí, mas acabou dando uma América de Natal classificado também para a terceira fase da Copa do Brasil. Continuando, o Real Brasília havia eliminado o São Raimundo de Roraima na primeira fase e aí pegou o Atlético Goianiense, que havia eliminado o União de Rondonópolis. Esse jogo foi na semana passada e o Atlético Goianiense passou muito bem pelo Real Brasília, vencendo por 3-1 e também está classificado o Dragão para a terceira fase da Copa do Brasil.
Vamos lá, pessoal, Rio Branco e CRB empataram em 0 a 0 na primeira fase, o CRB então se classificou e pegou então o Atlético, o bom time mineiro do Atlético que havia eliminado o Volta Redonda, hein? E aí, nesse jogo da última terça-feira, o CRB venceu por 2 a 0 e garantiu também a sua classificação para a próxima fase. Continuando, Águia de Marabá venceu Coritiba, eliminou o Coxa na primeira fase por 3 a 2, né, vencendo, e aí pegou o Capital, que havia eliminado o Tocantinópolis na primeira fase. Esse jogo foi ontem à noite e o Águia de Marabá venceu muito bem, 3 a 0 para o Águia. Olha, esse time do Águia tá dando trabalho, hein? Desde o ano passado já é um bom time. Classificação para a terceira fase da Copa do Brasil significa mais dinheiro para o clube, né? Esse é o grande atrativo da Copa do Brasil e o Águia vai enfrentar equipes grandes aí na próxima fase. Vamos aguardar o sorteio. Continuando, o Brasiliense havia eliminado o Itabaiana na primeira fase e pegou o Criciúma, que havia eliminado o Operário de Várzea Grande. Esse jogo foi ontem, em empate em 1 a 1 lá em Brasília. O jogo foi para os pênaltis e o Criciúma conseguiu a classificação heróica, né? O goleiro do Criciúma até deslocou um dedo lá numa das primeiras defesas da disputa do pênalti, mas conseguiu se recuperar e levou o time do Criciúma para a próxima fase também. Tá acabando, pessoal. Agora a gente chega aqui, ó. O Nova Iguaçu, que havia eliminado o Itabuna, pegou então o poderoso Internacional, que havia eliminado a equipe do Asa. E aí, esse jogo foi na quarta-feira e o Internacional venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0. Esse jogo foi até em Brasília, né? Na quarta-feira, e o time do Colorado está também classificado para a terceira fase. E agora a gente chega aqui na classificação do Juventude na primeira fase, que pegou o Paysandu. E na quarta-feira o Juventude venceu lá em Caxias por 3 a 1 a equipe do Paysandu e também garantiu a sua classificação. Então, pessoal, é isso. Esses são os times classificados, os 20 confrontos da segunda fase, os 20 times classificados aí nesse confronto da segunda fase. Bom, e agora esses 20 times classificados se juntam aos outros 12 que já estavam pré-classificados mesmo antes do campeonato começar, né? Que são os grandes, o Palmeiras, o Fluminense, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino, Goiás, Ceará, Vitória e Atlético Paranaense. Essas 12 equipes já estavam classificadas e agora junta-se com essas outras 20 classificadas aí nesta segunda fase, formando então 32 times, né? 32 times, e aí a gente tem mais mata-mata, agora sim com jogos de ida e volta, tá? Brevemente aí a Confederação Brasileira de Futebol fará o sorteio, serão definidos aí os confrontos, e aí muita emoção ainda pela frente nessa Copa do Brasil. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Que eu tenha trazido informação da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente vai respondendo o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!